A improbidade ela pode ser aplicada para condenados com direito a recurso. Vamos à reportagem sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova lei de improbidade, com mudanças sancionadas em 2021, pode ser aplicada em processos em andamento. Com isso, a nova norma poderá beneficiar réus que tenham sido condenados por conduta culposa em ações e que ainda haja possibilidade de recursos na ação. Os processos deverão ser analisados caso a caso. A Corte também decidiu, por 6 votos a 5, que a nova lei não pode ser aplicada em casos já encerrados, ou seja, sem mais direito a recurso. O plenário definiu ainda que os novos prazos da prescrição não serão aplicados da forma retroativa. O STF analisou se a mudança na lei, que agora exige o dolo do agente para configurar a improbidade, poderia ser aplicada em casos que já tinham sido julgados com a base na norma antiga. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou contra aplicar nova lei a processos encerrados. Também votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Pelos votos de Moraes, a nova lei também poderá ser aplicada a casos em andamento, também para beneficiar os réus com processos em andamentos. Milhares de processos aguardavam um posicionamento da Corte sobre o tema. São casos envolvendo agentes públicos como servidores e políticos. Por exemplo, agora os réus podem ter a condenação revertida, caso fique comprovada que eles agiram com culpa e não dolo, com base à lei antiga, em processos que não tenham sido finalizados. Ricardo Frota, você que acompanha muito bem o direito político, como é que você vê esse tema aí? Então, Cícero, pelo que eu entendi aí, a lei ela vai retroagir para beneficiar aquelas pessoas que não têm uma condenação terminativa, ou seja, não haja trânsito em julgado. Então, qualquer pessoa que esteja na situação, esteja em grau de recurso, eles vão ser beneficiados. E aí vem a questão que ele menciona também da culpa e do dolo, né? Eu só não sei como que vai identificar quando houve culpa e quando houve dolo. Então, aí, né, para mim, isso daí já é uma brecha, né, para poder absolver pessoas aí que agiram de forma mal intencionada. Então, acho que é uma medida que ela flexibiliza, na verdade. Isso daí vai flexibilizar muito essa questão da improbidade. Buiú, você acompanha esse raciocínio do nobre Frota? Bom, primeiro é o seguinte, estava comentando até com o juiz um dia desses aí, a sacanagem que fazem com pessoas que, pelo simples fato de haver a necessidade de querer o dinheirinho do cargo, colocam o indivíduo em determinados cargos, onde ele passa a ordenar despesa e tudo mais, sem saber, inclusive, o que está fazendo. O cara que está lá, o chefe dele, o nome dele não aparece de jeito nenhum, e a hora que a bomba estoura em cima do pobre coitado, que levou um ferro tão grande que sequer sabia o que estava fazendo e pode pagar o advogado depois para poder manter com o nome limpo. O que essa lei diz hoje agora é o seguinte: para que você possa ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, você tem que ter dolo, tem que provar que o indivíduo quis fazer aquilo, quis se corromper. Tá? Agora, a justiça ela voltou na condição do seguinte: os processos transitados em julgado, ele não sofre a cobertura da retroatividade. Então, vota, manteve aquilo, acabou. Os demais que ainda estão em julgamento terão que ser melhores observados, terão que ser melhores instaurados, para saber se há a culpabilidade dolosa afetiva do indivíduo que está sendo julgado. Porque senão o que o legislador viu é que muitos caíam nessa pegadinha, sabe? Pessoas honestas iriam por cada falso, iriam sacrificadas, né? Penal e eleitoralmente, certo? Sem saber, na verdade, aquilo que assinou não foi por maldade, não levou nenhuma vantagem nisso. Agora eu volto lá atrás, pediram para que eu respondesse quais os países evoluídos que usam a urna eletrônica. O Japão, a Índia, que é a maior democracia do mundo em número de eleitores, e o país agora, né, da meca educação que existe no mundo, Coreia do Sul, também usa os mesmos sistemas quase que o nosso, adaptados às suas realidades. Muito bem, Zezinho, e esse tema da pauta aí?
Olha, o que acontece é o seguinte: o ano passado, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados com o Senado, votaram essa lei. Né, mas voltou a lei, mas agora o Supremo pegou e colocou para, como é que se diz, deixar determinado o que pode, o que não pode, porque a lei ela ficou muito ampla. Eu vejo que tem que deixar mais clara, ainda vai ter muita coisa, depois do acordo vai ficar mais claro ainda, porque quantos prefeitos, você já viu aí, Cícero, quantos governantes, chegava ali Ministério Público, e era tirar pedido, bora, improbidade, vamos. E aí, se a pessoa não teve a intenção, foi feito ali por um funcionário, como é que ele vai pagar? E aí fica fora do pleito, e é algo que é uma reparação, logicamente, que só para casos que estão ainda em trâmite e daqui para frente. Aquilo que aconteceu lá, a lei não vai retroagir. Então eu vejo que tem muita coisa ainda para deixar mais clara depois do acordo, porque tem advogados porque interfere, que iria interferir até nas eleições aqui de governo, tá, Cícero? Entendeu? No caso do ex-governador Ivo Cassol. Interferiu. Não interferiu. Uns dizem que não alcança, outros dizem que alcança. O Joaci falou para mim que não alcança, que ele não pegou, que ainda os processos dele estão em curso. Quem? O Cassol está transitado de julgado, não? Não. Você está falando do criminal, da liminar, que vai ser sexta-feira, que é outra, que essa semana, acho que Cícero vai trazer esse tema, que vai ser, que é um tema que vai ser... É o assunto da semana. Da semana, porque sexta-feira que vem... Não, porque uma coisa é o criminal, outra coisa está falando que o Supremo votou no dia de ontem, né? Então, eu vejo que ainda muita coisa vai acontecer. Está condenado. Não, condenado, o que... Transitado em julgado. Está transitado em julgado, nós estamos falando da improbidade, Buiú, você está falando do criminal. Não, a improbidade administrativa também. Sim, mas a lei, o dele ainda tem recurso. Não, tem recurso só para os outros que ele cumpriu pena. Eu conversei com o advogado Joaci, ele disse que não alcança o ex-senador e o ex-governador Ivo Cassol. E eu tenho muita confiança no doutor Joaci Loura, foi o que ele me falou. Porque o Cícero teve o cuidado de perguntar, eu também, e foi o que ele nos esclareceu. Logicamente que muitos partidos vão entrar também pedindo a impugnação, só depois do acordo também, que vai ter mais clareza. Para se saber alguma coisa, né? Ramon Conjuí, a sua opinião sobre esse tema aí. Na verdade, tem que esperar para ver aí esperar a interpretação, vai ter que esperar sair o acórdão todo para ver quais são os termos da modulação. O importante é que ele não retroage para casos já julgados. Isso é um divisor de águas. Então, assim, que pela lei da Câmara retroagia, pela lei da Câmara e do Senado. Mas pelo que foi julgado lá, não. Julgados, aí, isso é até absurdo, porque isso gera uma insegurança jurídica do caramba, porque se você tem transitado julgado, foi tudo finalizado, não tem por que retroagir e reabrir processo. Na medida em que os processos estão em curso, né, aí a lei ela entra em campo para beneficiar o réu. Mas assim, o que o STF foi que estabeleceu, e esse é importante, o marco diz assim, olha, não retroage para beneficiar casos que já houve trânsito em julgado. É claro que os advogados aí, com sua expertise, com sua argumentação, vão tentar demonstrar que alcança ou deixa de alcançar um caso específico ou não. Jogar o cara para dentro do processo de novo. É para isso que os advogados existem, né, Ricardo? E é assim que os advogados fazem o nome. Hein? A regra é que deveria retroagir. Entendeu? Né? Não, pela lei, é verdade. A regra é que retroage. Por isso. Para beneficiar mesmo. A regra é do Supremo. Mas agora é uma nova regra trazida pelo STF. Mas assim, dentro do ordenamento jurídico, toda lei poderia retroagir para beneficiar. Pacificar. Não pode retroagir para agravar a situação. No sistema constitucional ocidental, né, o alcance da lei é definido pelo órgão que é incumbido constitucionalmente para definir os limites. E esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Nós podemos discordar das decisões, mas a decisão do Supremo ela estabelece termos, estabelece limites, e é isso que vai ser cumprido. A gente pode discordar,
né? Mas ali é o órgão que constitucionalmente tem essa atribuição. E Cada ministro é uma Constituição, né? Mas é isso. Aquela, A maioria dos Não. ministros é que são a Constituição. Mas isso, ô, Ramon, isso não parece lógico, se é que dá para falar em lógica no meio jurídico, né? Mas se você já tem um caso transitado e julgado resolvido, Sim. está resolvido, né? Como é que você vai mexer de volta lá? É o que a lei propunha. Né? Porque em direito penal, a lei ela sempre retroage para beneficiar o réu. Por quê? Porque é o seguinte, o crime ele é uma conduta social que ela é reprovada socialmente e que, por conta da reprovação, ela tem uma sanção. Na medida em que a sociedade evolui para dizer que aquela conduta avança, social... né? Que ela avança, a sociedade avança e diz, olha, essa conduta social não é mais crime. Por que alguém tem que ficar condenado por aquilo que a sociedade já disse que não é mais crime através da legislação? É nessa lógica do direito penal, né, que ele é restritivo de direitos e liberdades, que se retroage o direito penal para beneficiar o réu. Agora, o alcance da lei nova, nesse caso, quem dá é o órgão Supremo Tribunal Federal. Ora, há críticas ao Supremo, mas há uma regra que é fundamental no sistema constitucional moderno, que é o seguinte, o Supremo erra, mas ele é o que erra por último, é quem é dado o direito de errar por último. Se ele errou, paciência, mas ele é o último que erra, ninguém erra depois dele.